é o dia glorioso, é o dia mais luminoso que nós podemos celebrar nesta terra, na vida católica, a ressurreição de nosso Senhor. É uma das razões pelas quais os senhores viram que a vigília durante o dia, mesmo que os textos digam noite. A fé na ressurreição de nosso Senhor faz que o sol não tenha o seu ocaso. A noite não visita-nos por suas trevas naturais e muito menos as trevas preternaturais, porque o nosso Deus conheceu também o culto que damos a Deus. Por isso, nesta Semana Santa podemos dar uma breve instrução antes das cerimônias, porque passam-se mistérios diante de nossos olhos e nós não sabemos o porquê e o para quê dessas coisas. E nada delas são em vão, de balde. Todas têm uma razão de fé. Assim que o católico é muito ignorante. E eu também vejo, agora eu posso falar porque é da minha alçada, os tradicionalistas. Da onde eu estava, nem tanto. Muita também. Mas entre nós, senhores, muito mais do que em outros grupos que transitei por aí. Há uma ignorância religiosa violenta. Muitos, graças a Deus, podem até rezar, mas um livrinho está ali empoeirado na estante de suas casas e alguns nem isso têm. Bons livros para os seus filhos, hein? Não quero ser apocalíptico. Um dia os bons livros serão tão escassos quanto bons pastores. Aí os senhores confiam no PDF, um dia não vai funcionar, como pelo caso está funcionando, e como vão ler, porque confiaram num disco rígido e no Java 4 eletrônico. Vocês devem ter bons livros impressos, e um católico digno desse nome tem uma senhora biblioteca, porque os seus filhos devem receber também o que os senhores receberam. Aí falam, papai, eu não recebi nada. Bom, então rompam com o vínculo da ignorância. Não transmita a ignorância de Deus para os seus. Então vamos investir em bons livros. Temos muitos por aí, de todos os meios podemos adquiri-los. Tem o correio, o PAC e etc. Assim que há uma obrigação de conhecer o Deus que nós servimos e adoramos. Não estou pedindo que ninguém tenha um certificado de doutorado em teologia, não precisa. Mas o catecismo ignorado, esquecido, ele deve ser conhecido urgentemente. Seria mais nobre se diminuíssemos nossas orações para estudar a religião do que rezássemos muitas coisas com descaso da doutrina. Porque quem estuda a religião também reza. E vai além, contempla, que é a oração mais perfeita. Então, ignorar a Deus fará que haja o quê? O fermento. O fermento da ignorância corrompe o conhecimento de Deus. E aí vamos substituir, como eles diziam, crendices, superstições, ou achamos e supomos tal coisa da religião. E se achar e supor, muitas vezes, caímos em heresia. Porque achamos algo que não é conforme o que Deus disse. Supomos que algo que não está em correspondência com o que Deus, nosso Senhor, nos ensinou. Aí sendo achar, supor coisas contrárias à fé, isso é pecado contra a fé. E quem peca contra a fé, perde a fé. Essa é a história do ex-católico. O ex-católico achou que não tinha inferno. O ex-católico achou que não, para que eu me confessar, me confesso com Deus. O ex-católico falou, para que comungar? Eu rezo e Deus vem em minha alma. Preciso de comunhão. O ex-católico disse, para que tanta imagem? Eu falo com Deus, seus santos, não preciso nada disso. O ex-católico achou que acender velas e ter atos de piedade, suas medalhas e rosários, era uma coisa excessiva. Aí o ex-católico ficou o quê? Virou o quê? Protestante. Não tem nada disso. De tanto achar, ele achou a heresia, a apostasia, o caminho que leva à perdição. E a história de todo ex-católico. Eu conheci um que
que hoje está do bando do protestantismo ou derivados ou semelhantes, que não tinha uma fé de achismo. O seu catecismo era achismo, da sua cabeça, ignorante, entre devaneios e suposições, acabaram perdendo a fé, que é o dom mais sublime que nós temos recebido de Deus. Junto com essa ignorância, quem não tem fé robusta, tampouco terá uma esperança firme. A virtude da esperança, ela se alimenta da virtude da fé. Por isso está nesta ordem: fé, esperança e caridade. Ninguém pode ter esperança robusta em Deus com virtude teologal, sem a virtude da fé bem alicerçada em nossas almas. Assim que, tendo ignorância da virtude da fé, o que tocará a esperança? Aí temos o fermento da corrupção da esperança, chamado de desespero. O desespero que bate a porta e entra com as portas abertas, sendo bem recebido pela alma imprudente, é porque não tem como guardião da porta da sua alma a virtude da fé. Onde há fé, não há desespero nenhum. Eu posso ter uma incerteza, posso ter um temor, posso estar ali inseguro, posso até chegar no Senhor. Agora, desesperado, sem chão, sem arrimo, é o de quem não exerce a fé. Porque podemos ter a fé guardada no recôndito de nossa alma, quieta, inativa, e sem o exercício é na prática a mesma coisa de não ter fé. E quando formos exercer a virtude da esperança, não haverá um grande êxito. Porque se a fé está adormecida, a esperança estará no mínimo atrofiada. Então, quais os elementos que mostram que a nossa esperança está raquítica, deficiente? O desespero é um. Mas tem outro excesso para compensar a inatividade da fé e da esperança que normalmente nós caímos. Uma esperança imprudente, insana em Deus. Nós fazemos, por exemplo, tudo errado e queremos que Deus conserte. Isso é quem não tem, ademais de fé e esperança, é bom senso. 2 dedinhos de testa. Porque se eu faço tudo errado, a consequência é o erro. Deus, nosso Senhor, não está obrigado a consertar aquilo que eu fiz, conscientemente, querendo, errado. Porque eu não consultei a Deus na oração. Eu não pedi ao Espírito Santo que me iluminasse para tomar uma decisão acertada. Isso é fé. Eu achei que rezar era bobagem, então fiz a minha cabeça iluminada pelo meu espírito humano deficiente. Fui pedir conselho para a pessoa mais errada. E ouvi o que eu queria ouvir, não o que eu deveria ter ouvido. E quem me disse a verdade eu me ofendi com ele. Aí, senhores, não adianta rezar porque dará errado. Aí falam, não, vou rezar e Deus vai consertar. Deus não vai consertar. Porque com erro, em todos, no princípio, no meio e no fim, nós não podemos contar com Deus. Agora, se eu tenho dúvida, se eu tenho uma incerteza, aí eu posso consultar o Senhor Deus e pedir que Ele ilumine a minha alma, peço conselho a uma pessoa sensata, retenho, e o prudente não é fazer tudo o que me disseram, retenho, aplico a minha realidade, aí com Deus intervém, porque Ele sabe que nós não temos todas as luzes para acertar em tudo, Senhor. Aí sim contemos com Deus sempre. A nossa falta de fé e esperança em Deus faz com que tenhamos fé em outro, em nós. Aí nós acabamos nos achando deuses de nossa vida. Se nós não conhecemos a vontade de Deus, nós vamos pensar que a nossa vontade maliciosa é a vontade divina na nossa vida. Aí alguns vão rezar, vão fazer novenas, vão pedir missa para o padre,
vão acender suas velas e vão azucrinar os santos, achando que Deus e todos eles devem fazer a nossa vontade. Fermento da nossa vontade. Corrupção. Nós não vamos ter a capacidade, por uma obstinação, de depor nossa vontade maliciosa para se submeter à vontade de Deus, e não sabemos qual é a vontade de Deus, mas sabemos que ela é a melhor, ela é a única acertadíssima e que não podemos ter temor de fazê-la real em nossas vidas. Fermento da corrupção, da virtude, da esperança. Aí não, Deus não atende desatinos, nosso Senhor não atende coisas lá, mesmo que peçam para ser místicos e levitar e estudar mirra. Deus não vai atender isso porque sabe que vamos nos encher de quê? De vaidade, de misticismo barato. Vão virar gurus e vão para o inferno com toda essa piedade. Aí fala, mas Deus não quer que eu seja santo. Não, Deus não quer que você seja um santo vaidoso. Deus quer que você seja um santo de verdade, no recôndito da sua alma, na sua casa, cumprindo seus deveres e exercendo suas práticas somente aos olhos dele. Até o bem que pedimos, senhores, assim sendo, ele está infeccionado de intenções errôneas. Falta de fé, sem fermento da corrupção, falta de esperança, sem o fermento da corrupção. E se aterrizarmos na caridade, senhores, não restará absolutamente nada. Quem não conhece a Deus e não quer conhecê-lo, quem não espera em Deus e não quer esperar nele, jamais o amará. E isso daqui é grave, hein? Isso é muito comum entre nós. Tem as suas exceções e Deus as conhece. Que nós achamos que amamos a Deus, mas aqui, com todo respeito a todos, eu vejo mais amor a Deus no mundano do que num praticante tradicionalista da religião católica. E o exemplo disso é quando fazemos o caminho da fé. Aqui tem uns peregrinos ou ex-peregrinos, por aí. Vemos lá aquelas pessoas vestidas daquele jeito, que não tem nada mais do que aquela missa da paróquia. O padre mais estragado entre eles, mas o modo com que vão honrar a Santíssima Virgem comove as pedras mais endurecidas. Porque mesmo no meio de tantos tropeções referente à fé, sem contradizer o que eu disse, mas ainda mantém a chama do amor a Deus e a sua Mãe Santíssima, às vezes muito mais intensidade, ardendo do que nós, que deveríamos ter um amor a Deus que ia inflamar este mundo. E a razão, o diagnóstico que nos compete, que nos importa, o nosso é ignorância religiosa. A falta de esperança em Deus, então o amor a Deus será, no mínimo, gélido. E qual o fermento contra a caridade para com Deus? A revolta. Nós rezamos, pedimos missas, fazemos novena, Deus não nos atende, aparentemente não nos atende, ou não sabemos sofrer o relógio de Deus que anda um pouquinho diferente do nosso, nós nos revoltamos contra Deus. A revolta é falta de amor a Deus. Quem ama quer o bem, mesmo que me diga não, beijo a mão de Deus. Mesmo que me faça esperar, beijo a mão de Deus. Mesmo que fala, meu filho, eu não vou te dar agora, eu espero em Deus. E eu sei que Ele é meu Pai. Em tudo eu sei que Ele fará o melhor por mim. Mesmo em suas negativas e demoras, eu me prostro diante de Deus. E se eu não faço assim, é porque eu não amo o Senhor Deus, como deve ser amado. E o amor a Deus, senhores, não se mede por práticas, por tantas missas assistidas, por tantas comunhões recebidas. Não! O amor a Deus se mede por obediência a Ele. Porque Ele disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Nosso Senhor não é romântico. Ele não quer ouvir poemas de amor de ninguém. Joguem fora os CDs daquele Patrícia. Enche de formigas nuvens do céu. Romantismo barato. Deus não quer poeminhas de amor. Ele quer o amor das nossas obras. Ralando para resistir ao diabo.
lutando para não se seduzir por este mundo, fazendo de tudo para ter uma família católica, lançando para nós, longe de nós, tudo que vai corromper os nossos bons costumes, a nossa fé. Por isso joguem fora esses CDs, os livros da RCC, o livro de simpatia da avó, não importa, ela morrer, descansa em paz, joguem fora, o Buda, a herança da Bisa, joguem fora, a ferradura da porta, coloquem nos pés, porque calçados não se pendurar na porta. Um monte de estupidez. Comigo ninguém pode. Todo mundo gosta dessa planta porque ela não morre, precisa de cuidados. Mas ela não protege ninguém. O patuazinho, ou o uso errado da água benta, dos sacramentais, coloca no lugar certo. Deus não quer quantidade de coisa, é a obediência a Deus. Então, se eu creio em Deus, eu não vou acreditar em nada que se oponha ao que Deus me disse. Se eu espero em Deus, eu não vou esperar em ninguém, nada mais do que na pessoa de Deus e suas promessas, que é nosso Pai. E se eu amo a Deus, eu jamais permitirei que ninguém seja mais amado do que Ele no nosso coração. Ele, acima de todas as coisas, estará e será assim sempre. Caso contrário, senhores, há pó royal saindo pelos nossos narizes. O fermento da corrupção, das virtudes teologais, que nos levará à descrença. Vamos a algumas virtudes morais, como é costume neste dia, mas eu digo e realço que as teologais, se elas estiverem bem postas, toda moral brotará como de manancial. Vamos à virtude somente da caridade para com o próximo. Quem não ama a Deus, quem não espera em Deus, quem não crê em Deus, vai tratar o próximo como o pior ser que ela face da terra. E a prova disso é que nós vemos hoje. Este mundo trata o animal irracional melhor do que o ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é o fim da caridade fraterna. Se nós não amamos a Deus, nós vamos detestar a imagem de Deus. É a causa, por exemplo, se os senhores dão São Francisco, uma imagem dele para um protestante, ele vai quebrar a imagem. Por quê? Porque ele odeia o São Francisco. Ou as senhoras, com todo respeito, é o exemplo que eu sempre tenho do Barrete. Tiro e sai esse exemplo. Quando as senhoras brigam com alguém, vão recortar a foto da inimiga. Por quê? Porque matar aquela pessoa, não podendo, vão se vingar na foto dela e banir da vida da senhora. Sei que ninguém faz isso, mas sei que é coisa de mulheres. Por exemplo, faço algo contra o que ela tem ou a representa. Se eu não amo a Deus, eu vou odiar o próximo. Esse, entre parênteses, momento de conspiração, é por isso existe a nova ordem mundial, que quer destruir tudo, todo ser humano, porque odeia a Deus. Então, odiando a Deus, querem destruir os filhos de Deus, e a investida deles é contra o católico. Simples. Porque somos a imagem e semelhança de Deus. Assim sendo, se eu não adoro a Deus, se eu não amo a Deus, se eu não espero em Deus, nós vamos nos tratar como animais selvagens. Nós vamos nos odiar, vai acabar a cortesia, vai acabar a delicadeza sem afetação do cavalheirismo dos homens de Deus para com as mulheres de Deus e qualquer outra senhora. Vamos ser estúpidos, vamos ser grosseiros, vamos ser selvagens. E aí vão falar, padre, eu não tive educação mais fina. Não precisa, meu amigo. Você precisa só amar a Deus. E saberá que o próximo é uma imagem de Deus. Então trate o próximo como tal. O São Francisco a gente vem aqui, beija, às vezes tira o pó dele, falamos com ele, lembramos do São Benedito, que está no céu, e nós não ficamos com gesso e patinho, nós ficamos com o que ele representa. E qual a diferença dos senhores e a imagem semelhança com Deus? Nós somos imagens
de Deus. Trate não como Deus se ajoelhando e adorando, que seria absurdo, mas trate por imagem de Deus. Por isso, quem ama Deus, ama o próximo. O nosso Senhor disse, nisso se resume a lei e os profetas. Aí eu vou falar, padre, mas o povo é selvagem. Sim, falta educação, aquela do berço, mas isso se conserva. Mas falta aquela educação que recebemos de Deus, caridade, amor a Deus, caridade fraterna, amor ao próximo. Então, senhores, removamos esses fermentos que corrompem a nossa fé, esperança e caridade e corrompem também a nossa caridade maravilhosa. A vida católica seria um paraíso. Poderíamos dizer como salmo, quão bom e quão agradável é estar com os irmãos reunidos. Às vezes é bom, segunda casa, ufa, só no que vem. Porque falta amor a Deus. Porque falta amor ao próximo. E não é de frescura, ninguém está obrigado por amar o próximo a corresponder a todos os seus caprichos, não. Somente a tratá-lo bem, como uma imagem e semelhança de Deus. E isso também corrompe os costumes, faz com que a igreja também seja corrompida nos seus membros e aumenta o escândalo. Por vossa causa, o meu nome é blasfemado. Outrora se dizia-se de nós, vejam como eles se amam, Atos dos Apóstolos. E hoje se pode dizer com toda a verdade, infelizmente, vejam como eles se odeiam. Vejam como eles se devoram. Nós não precisamos da maçonaria, do judaísmo e do diabo 4 para nos destruir. Nós nos autodestruímos por falta de caridade. Acabamos saindo das mãos de Deus, somos os instrumentos mais eficazes para destruir os membros do corpo místico de Cristo. Então que Deus, é a vontade dele, remova todo o fermento que vai corromper a fé, a esperança e a caridade para com Deus e a caridade para com o próximo. Então, na prática, senhores, vamos ao nosso coração, que aí fica a dispensa onde está guardado o fermento. Comece a pedir perdão a Deus, façam confissões sinceras. Comece a estudar o catecismo urgentemente para remover a ignorância. Temos que catequizar a prática. Comece a rezar. Quem reza porque confia, quem reza porque espera, rezem. Não vou dizer o que e quando, alguma coisa pelo menos. Rezem. E depois ame a Deus. Como? Querendo o bem de Deus, a glória de Deus. A começar por nós. Nós não queremos uma reforma da igreja para que ela volte a ser tradicionalista, então sejamos tradicionalistas. Nós não queremos que o mundo ame a Deus, amemos a Deus. Nós não queremos que todos estejam submissos a Deus, começamos por nós. Daqui para os nossos e dos nossos para os demais. Aí, senhores, podemos até frear o fim do mundo que se aproxima. Então, que Deus tenha piedade de vossas almas, removida toda a corrupção, celebremos a festa com o pão sem fermento, com o pão da verdade e da sinceridade. A começar da sinceridade de nossa alma com Deus e depois com o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.